Se você ainda não viu a primeira parte desse programa, onde a gente falou sobre efeito Matilda, vai lá e assiste. Você não precisa ver esse programa para assistir esse que a gente está trazendo para vocês agora. Mas eu recomendo que você veja, porque daí você vai conhecer um pouco sobre esse viés de não dar crédito para as mulheres. Olá, gente fina, elegante e sincera. Aqui é o Aue Sem Desculpas. Eu sou a Sil Curiati, junto com as minhas amigas Rogéria Viana, aqui de Nova York, e Cíntia Maffei, lá de Roma. A gente traz um papo aberto e sem desculpas, porque passou do tempo da gente ficar com esse nhe-nhe-nhe. Se você gosta do que você está vendo, curta aqui embaixo, comente, conta pra gente o que você quer ver no programa, conversa com a gente, compartilha e assina o nosso canal. O perfil de hoje é o perfil Reese's Book Club. É o clube do livro da Reese Witherspoon, aquela atriz que a gente adora e que tem um foco muito, muito bacana. Recomendar livros cujo centro da narrativa seja uma mulher. A gente gosta tanto disso, né? De histórias de heroínas, de histórias de mulheres incríveis, e é isso que ela faz no perfil dela. Tá em inglês, mas certamente a maioria dos livros que são recomendados, se você ler o título e procurar no Google, você vai achar esse título em português também. Então vai lá, segue e volta a ler, gente, porque é tão bom ler. Ainda mais quando a mulher é o centro da conversa. A gente adora. E além disso, como eu sempre falo, sigam os nossos Instagrams também. Vem para New York, da Rogéria, Sil Curiati, o meu. A Cintia, a gente ainda vai fazer ela fazer um Instagram, ó, legal com as viagens dela, que ia ser demais também. A Sil falou um negócio super legal sobre o apagamento de mulheres, né? Que entra nessa questão do efeito Matilda, mas não é na ciência necessariamente. E além de apagamento, eu acho que a gente tem outros aspectos. Então, por exemplo, para mim, quando eu li sobre o efeito Matilda, eu lembrei muito da questão do gaslighting. Gaslighting, para quem não sabe, é quando o homem faz com que a gente pense que a gente não sabe das coisas, está confusa, não é merecedora da atenção, não é merecedora do conhecimento e que o que a gente está falando não tem cabimento. Que ele coloca a gente numa posição de louca, literalmente, que a gente começa a desconfiar da nossa sanidade, da nossa sabedoria, do nosso conhecimento. E essa coisa do apagar a mulher me deu uma me lembrou esse fenômeno do gaslighting de, eventualmente, esses homens devem dizer para essas mulheres, né: "Cara, você não imagina, você não fez isso, quem fez isso fui eu, você lembra?". Começa a implantar na cabeça da mulher uma coisa, até ela pensar que: "É, acho que ele tem razão, acho que não fui eu mesma". Faz sentido para vocês? Vocês têm alguma outra coisa que lembra vocês essa questão do efeito Matilda? O gaslighting, com certeza, eh, e o gaslighting chega num ponto, assim, você já começa a duvidar de quem você é, né, você já não sabe mais de quem você é. Isso. Isso com certeza, essa questão do me ocorreu também, de porque daí a mulher começa a questionar o próprio talento, aí ela já acha que ela não é tão boa assim, que ela não é tão capaz assim, e que daí porque em muitos casos desse do efeito Matilda, a gente viu que elas conduziam as pesquisas até o último ponto, e aí, sabe o toureiro que chega lá e dá só a facadinha, enquanto isso todo mundo estava lá antes, os Isso. ajudantes do toureiro, né, que mataram realmente o touro, e elas nesse efeito Matilda, eu li muito dizendo que elas conduziam as pesquisas e tudo mais, até um ponto que o cientista chegava lá e só fazia aquele comentáriozinho e levava todo o crédito, né. E aí, como que a mulher fica se sentindo, né. Nesse ponto eu falo assim: "Pô, será que eu não mereço? Será que meu talento, será que isso que eu fiz foi tão pouco?" E aí a gente começa a questionar, né, o valor da nossa contribuição ali no trabalho. E se Isso é muito foi mesmo, importante. né, a gente Isso foi começa até a importante. pensar: "Nossa, será que fui eu que falei isso mesmo? Será que ele não está certo, que foi ele que falou e eu, de É, repente, eu interpretei errado, é, né?". é. Não sei. E você, se Então, isso me lembra um pouco, me traz uma questão que a Sil fala muito e muito bem, e até queria que ela falasse um pouco, que é do efeito impostora, né, síndrome da impostora que você chama. chamam de síndrome, mas é o fenômeno da impostora, não é uma Isso, síndrome, porque não é porque não é uma doença. doença. E eu acho que isso talvez tenha surgido, porque agora eu fiquei pensando nisso, se isso não surgiu em resposta justamente a esse tratamento, né, eu queria Super. que você falasse um pouco disso, Sil.
Você sabe que isso tem muito a ver, ele também veio na minha mente, falar: "Pô, é tão conveniente, né, a gente falar para a mulher". Então a mulher vai lá, faz a pesquisona ou faz o texto, faz a coisa bonita lá. Aí chega um cara, dá uma de, né: "Ah, você é louca, você não fez, você tá errada, não foi você que contribuiu", então gaslighting. E aí a mulher, como você falou, começa a desconfiar da própria capacidade, então ela começa a falar: "Nossa, é verdade". Então aí vira a síndrome da impostora, né. Eu sou uma impostora, eu achava que eu era boa, mas eu não sou de verdade, ele tem razão. Então é um ciclo maravilhoso, maravilhoso ironicamente, tá, mas é um ciclo que fecha muito com chave de ouro o patriarcado, é tipo: "Olha que maravilha a gente cercar as mulheres e impedir que elas cresçam e deixá-las enjauladas aqui, fazendo o que a gente quer que elas façam", não é isso? É. Não, e esse efeito é interessantíssimo, porque depois que você começou a falar dele, assim, eu acho que todas as amigas que eu converso, quase todas, e que a gente fala sobre isso, todas sentem. Todas em algum momento se sentem, tipo: "Será que eu sou isso mesmo? Será que eu sou eu não sou tão boa assim, eu não sei se não acho que não sou tão boa assim para fazer isso", todas têm um nível desse efeito impostora dentro de si, para você ver o quão grande isso já ficou, já tá no inconsciente, né, da mulherada, é uma coisa que já E até me remete a uma outra coisa que tem a ver com o que a Rô falou sobre o amigo dela ir apresentar o trabalho para ela, que é a quantidade de mulheres que também tiveram que se masculinizar para fazer apresentações, né, para fazer ou para pra entrar em entrar no mundo, mercados né, do masculinos, trabalho. entrar no mundo, isso. Isso é, você vê nos anos 80 a gente colocou ombreira, né, até É. visualmente a É. gente fez Não, e se isso, né. você e se você vai numa apresentação de trabalho, você se preocupa: "Não posso colocar um vestido justo, não posso", porque você não pode ter nenhum traço que te lembre que você é mulher, que lembre ao Exato, a quem está assistindo, a quem está presente, que você é mulher, que lembre a sua feminilidade, né. É. exato. Então, pode ver, quando você vai numa apresentação, quando você vai numa coisa mais formal, numa reunião, você não vai colocar um vestido justo, você vai colocar um terninho, você vai colocar uma camisa de Hoje eu já botão, ignoro isso, né, antes mas eu passei por isso muito tempo. A gente muito. demora muito Sim. mais para se arrumar para o trabalho por causa disso, porque a gente Uhum. tem que pensar. O homem não Sim. pensa, põe a roupa que ele quer, a gente tem É, que pensar, é. né. É. E Se tá eu e a bem. mulher, assim, hoje em dia, parece que a gente está começando a arranhar a casca do ovo, de que a mulher, ela pode ser mulher, ela pode agir de uma forma feminina dentro do trabalho, né. E aí que tá, eu acho que assim, o homem, o a no in assim, né, isso é uma coisa que já se falava na Grécia Antiga, o homem ele tinha, e você vê isso muito em mitologia, o homem tinha medo da mulher, porque a mulher seduz, porque a mulher eles caem na lábia da mulher, né, porque a mulher então eles sempre tiveram muito medo disso, né, desse da gente cortar o falo deles. Eles se sentiam sem falo, que a mulher dominava através do seu charme, da sua sedução, e eles caíam e faziam tudo o que elas queriam. Então, assim, vem muito daí, né, esse abafamento. A gente não pode deixar a mulher é o satanás, mulher vai levar a gente pro pecado. É. E aí hoje em dia essa feminilidade voltando, e a gente poder usar isso no trabalho, é um grande pulo da gata também, Também nesse acho. sentido, é um grande pulo da gata. Então assim, eles vão ter que aprender a raciocinar com a nossa feminilidade, sem que sejam, né, Demais. que isso intervenha no raciocínio deles. É uma dica de um livro, eu vou precisar ler aqui o nome da autora, porque é um nome difícil. Bring Yourself, que é da e aí o nome da autora Mari Tahi Mari Tahiripur. Tahiripur. Vocês olham aqui na capa, tá, gente? Que é uma negociadora, e esse livro é pra gente aprender a negociar no trabalho, e pra gente se colocar, e peitar as negociações que a gente tem que fazer no trabalho. Então aí o Bring Yourself traga você mesma, e é legal porque ela é uma mulher, né, e ela é negociadora especialista em negociação, e eu acho que muitas vezes a gente no trabalho
os homens, quando se impõem um pouco mais, a gente se intimida e a gente recua nas negociações. Então, esse livro é muito bacana para a gente aprender a se impor e mostrar que a gente é mulher, mas a gente não é frágil, a gente sabe o que a gente quer e ir atrás. Ah, tem tantos livros maravilhosos de mulheres poderosas através da história que conquistaram que cargos, né? E, assim, ou mesmo que não conquistaram, mas estavam por trás, nos bastidores, né? Inclusive tem a frase, né? Que nada como uma mulher, a mulher é do disfarce perfeito para conseguir dominar politicamente, inclusive, né? Então, nós temos vários casos, Madame Pompadour. Porque a Madame Pompadour, Ela gerenciava, meio que ela lidava com os ministros dele, ela só não era rei, de resto ela fazia praticamente tudo. Assim, ela era excelente negociadora, então é um livro muito interessante nesse sentido, assim. nossa, tem tantos. Vou dando aos poucos, então, conta-gotas para vocês. Mas tem tantos maravilhosos, ou de mulheres que tiveram que lutar, por exemplo, She-Wolves, né? As mulheres lobos. Eu acho que essa tradução em português tem inclusive um documentário que foi feito em cima do livro, que é super bem feito, segue muito bem o livro, é maravilhoso. Se não me engano, são 5 mulheres na história. Elizabeth I foi a primeira rainha da Inglaterra, mulher, né? Mas antes dela, tiveram várias que tinham direito ao trono e não puderam adquirir porque eram mulheres e fizeram guerra para conseguir, né? E são chamadas, lógico, na época eram chamadas de she-wolves, de mulheres lobo. Então, a história de 5 mulheres na história que lutaram pelos seus direitos de governar. Então é muito, 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 eu recomendo. Uma que, agora que a Cíntia falou isso, que eu lembrei de uma série muito bacana no Hulu, que chama The Greatest, que é a história da Catarina Grande. Não sei se vocês já assistiram. The eu não sei Great, chama The Great. The Great, The Great. Mas é da mais Catarina. ela é comédia Ela é essa, comédia, né? mas mostra muito como ela era uma mulher forte que lutou É. pelo direito dela de governar Não, também. Catarina Grande é outra, é uma biografia maravilhosa. Nossa, gente. Você olha, você vê a vida dela, você fala, pra que ficção? Não precisa fazer ficção nenhuma. Por que não faz? Exatamente a vida dela, uma série exatamente da vida dela, que é uma coisa de É Incrível, fantástica. fantástico. É que essa série, eu adoro essa série. Ela é uma comédia escrachada. A história não tá real ali, ela tá, mas você entende a personalidade dela. É muito bacana mesmo. Eu já, A minha você sabe, eu não, se conhece, né? Eu tenho horror a essa série, porque na verdade eles acabam educando uma geração nova, porque eles pegam muito adolescente, gente nova que não sabe nada da história e acaba acreditando que certas coisas ali que são absurdas. São É que essa absurdas. série eles falam que não é. Tá escrito, tem disclaimer, não Mas é tem muitas real. que não tem. Tem muitas que não Não, tem. tem Então, mesmo. assim, se eu Essa não me tem, engano, essa tem. se eu não me engano, tem uma série, por exemplo, que que é sobre Versailles e a construção de Versailles. E aí a rainha, a rainha teve um caso com um negro e teve um filho negro, e assim, as pessoas vão acreditar que é uma pessoa que existiu. Eu acho isso um absurdo, porque a pessoa existiu, gente. Não é uma ficção. O personagem não é ficcional, o personagem é real, né? Então eu acho, assim, é um absurdo. Eu sou muito contra, muito, muito contra. Eu vou dar minha dica então pra gente finalizar aqui o programa. A minha é uma série levinha também, uma série bonita, que é baseada num livro que é ficção, mas ela trata justamente do efeito Matilda, então eu acho que vale assistir ou vale ler. Dizem que o livro ainda é melhor que a série, eu gostei da série. Chama Lições de Química, da Bonnie Garmus. O livro é da Bonnie Garmus, e ele conta a história de uma cientista, na época ela era assistente, aspirante a cientista, Elizabeth Zott, que se envolve com um cientista renomado, famoso, brilhante, chamado Calvin Evans, e ele está fazendo uma pesquisa profunda, e ela também está, mas eles juntam os esforços
e vira uma pesquisa extremamente parruda para ser a próxima aposta da universidade. E aí, obviamente, como eu falei que se trata do efeito Matilda, vocês vão ver o que acontece. Acho que vale assistir porque ela é bonita, é uma série, assim, que mostra a dor dessa mulher em vários aspectos, porque não é só isso, e trata desse assunto de uma maneira mais, assim, rápida e relativamente leve para você que está interessado em entender. Então fica essa minha dica para a gente terminar o programa de maneira leve e jogando aqui uma dica de Nova York da Rogéria, para a gente encerrar mesmo com chave de ouro. Qual que é a dica de Nova York que a gente vai ver agora? Chama Unorthodox, a empresa chama Unorthodox Art, não é Art. E eu fui convidada para essa experiência que chama Sculpture Without Sight, que é escultura sem visão. A gente faz a experiência de olhos vendados e foi super interessante. Eu acho que mais do que a experiência de você estar esculpindo alguma coisa sem ver, é você aprender a se concentrar no que você está fazendo, que é uma coisa muito difícil hoje em dia, que a gente parece que perdeu a aptidão de fazer uma coisa só e de se concentrar só no que está fazendo, porque são tantos estímulos o tempo inteiro que a gente está tendo. Então você está aqui, você está assistindo filme, mas você está olhando o celular. E essa experiência foi muito legal, que é assim, de você parar tudo e se concentrar exatamente no que você está fazendo. Então eu acho que vale super a pena. Então é isso e até mais, gente. A Unorthodox oferece experiências únicas, imersivas e interativas, todas usando artes. Fui convidada para conhecer o Sculpture Without Sight, ou escultura às cegas, onde os participantes fazem uma escultura, detalhe, vendados. Você chega lá e já tem um ambiente muito especial à sua espera, com músicas e cheiros que ajudam a mergulhar nas sensações. É uma experiência sensorial para a gente desacelerar e se concentrar no aqui e agora. Até eu me surpreendi com o resultado. Adorei!